Jair Bolsonaro voltou a participar de uma manifestação antidemocrática e inconstitucional em Brasília contra o STF e o Congresso. Em discurso aos manifestantes, o presidente, num tom de desafio aos demais poderes, pediu a Deus para não ter problemas esta semana porque, segundo afirmou, chegou ao limite. Ele não esclareceu o que isso significa. Manifestantes hostilizaram a imprensa e agrediram com chutes a equipe de jornalistas do jornal O Estado de São Paulo. O protesto era contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, dois pilares do sistema democrático, o que torna fora da lei pedidos para que sejam fechados. E também contra o ex-ministro Sérgio Moro. Uma faixa pedia o fechamento do STF. Outra dizia intervenção militar com Bolsonaro, o que é considerado apologia contra a democracia e, portanto, ilegal e inconstitucional. A manifestação começou com uma carreata na esplanada dos ministérios e terminou com aglomeração na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. Bolsonaro foi até o Palácio do Planalto acompanhado da filha, Laura, e não usou máscara. Transmitiu ao vivo a participação dele em uma rede social. Ao lado de Bolsonaro estavam deputados federais, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro. O presidente voltou a criticar o isolamento e medidas restritivas adotadas por governos locais. Orientação que é dada pelos órgãos internacionais de saúde. Tudo isso no momento em que o Brasil registra mais de 101 mil casos da doença, com mais de 7 mil mortes, um número que já ultrapassou os da China e do Irã. A Organização Mundial da Saúde e especialistas em saúde pública têm dito que o isolamento social pode achatar a curva de infectados, evitar o colapso do sistema de saúde e, com isso, diminuir o número de mortos. Mas Bolsonaro voltou a repetir que as mortes são inevitáveis. Sabemos do efeito do vírus, mas, infelizmente, muitos serão infectados, infelizmente, muitos perderão sua vida também. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Sem citar diretamente a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai admitir interferências. Não explicou como. E nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, que não queremos isso. Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência. É claro isso aí, acabou a paciência, vamos levar esse Brasil para frente. A decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseou em análise prévia de provas que indicariam que a nomeação de Ramagem representava um desvio de finalidade, com o objetivo de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Na manifestação, Bolsonaro disse que as Forças Armadas estão com ele e que chegou ao limite, que não tem mais conversa, sem explicitar o que isso significa e o que pretende fazer caso haja novas decisões judiciais sobre atos seus considerados ilegais. Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos o novo diretor da PF. Ao longo da manifestação, Bolsonaro interagiu com os manifestantes em vários momentos. Um homem e duas crianças foram autorizados a encontrar o presidente no meio da rampa. De mãos dadas com a filha, Bolsonaro acenou e caminhou de um lado para o outro. Duas grades obrigaram o presidente a manter distância dos manifestantes aglomerados em frente ao palácio. Um menino furou o bloqueio e subiu correndo a rampa do palácio. Bolsonaro o abraçou e o pegou no colo. A criança usava máscara no queixo. Jornalistas que cobriam a manifestação foram hostilizados.
Apoiadores de Bolsonaro gritaram ameaças e xingamentos. Um fotógrafo do jornal Estado de São Paulo e mais 2 profissionais foram agredidos com chutes e murros. Tiveram que ser escoltados pela polícia. Essa agenda do presidente da República vem se repetindo nos fins de semana nesses últimos meses. Encontros de Bolsonaro com manifestantes contra Supremo, Congresso, na contramão da democracia e das autoridades sanitárias em plena pandemia. A nossa solidariedade aos colegas jornalistas. Sobre as agressões, o jornal Estado de São Paulo divulgou a seguinte nota, abre aspas, a diretoria e os jornalistas do Estado de São Paulo repudiam veementemente os atos de violência cometidos hoje contra a sua equipe de jornalistas durante uma manifestação diante do Palácio do Planalto em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma agressão covarde contra o jornal, a imprensa e a democracia. A violência, mesmo vinda da Copa e dos porões do poder, nunca nos intimidou. Apenas nos incentiva a prosseguir com as denúncias dos atos de um governo que, eleito em processo democrático, menos de 1 ano e meio depois, dá todos os sinais de que se desvia para o arbítrio e a violência. Dada a natureza dos acontecimentos deste domingo, esperamos que a apuração penal e civil das agressões seja conduzida por agentes públicos independentes, não vinculados às autoridades federais e que, pela ação e pela omissão, se acumpliciam com o processo em curso de sabotagem do regime democrático. Fecha aspas. A Associação Nacional de Jornais também divulgou nota. Abre aspas. A ANJ condena veementemente as agressões sofridas por jornalistas e pelo motorista do jornal O Estado de São Paulo, quando cobriam os atos realizados neste domingo em Brasília. Além de atentarem de maneira covarde contra a integridade física daqueles que exerciam sua atividade profissional, os agressores atacaram frontalmente a própria liberdade de imprensa. Atentar contra o livre exercício da atividade jornalística é ferir também o direito dos cidadãos de serem livremente informados. A ANJ espera que as autoridades responsáveis identifiquem os agressores, que eles sejam levados à justiça e punidos na forma da lei. Fecha aspas.